Revista Justiça. Entrevista. Empresas que ignoram a LGPD podem enfrentar implicações penais e reputacionais. Além disso, os responsáveis pelo tratamento de dados que descumprirem a LGPD podem enfrentar sanções administrativas, multas ou eliminações de dados. Vamos conversar sobre isso agora na Rádio Justiça com o nosso convidado, ele que é advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal, Dr. Rafael Valentini. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado e muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Doutor, vamos explicar para o nosso ouvinte. Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde 2020, ela trouxe até mudanças profundas nesse tratamento de dados pessoais por empresas e até organizações do Brasil, não é isso? Eu diria até além, Sérgio. Eu diria que não se trata de uma mudança profunda. Ela regulamentou especificamente a matéria. Então, quando a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, baseada na Lei Geral de Proteção de Dados europeia, que passou a entrar em vigor em 2020 aqui no Brasil, a gente passa a ter uma regulamentação específica sobre o tratamento de dados. Então, aquilo que era, a princípio, a gente tem o direito da personalidade previsto no Código Civil. Então, se a pessoa teve a sua imagem arranhada, algum dado pessoal seu de maneira utilizada de maneira inapropriada, ela poderia até pedir uma indenização, mas mesmo assim se tratava de um argumento meio genérico. Passamos, a partir de 2020, ter uma legislação específica sobre o tema e que trata sobre os deveres, as responsabilidades, a custódia, as necessidades de reportar uma falha de comunicação para as autoridades públicas e até mesmo sanções na hipótese de descumprimento do regramento com relação à LGPD. Doutor Rafael, apesar então da importância, há ainda empresas que ignoram ou até falham em cumprir as exigências da lei? Existem empresas, seja porque não pretendem investir numa equipe para o devido tratamento de dados, e aí, ou seja, ficar em conformidade com aquilo que a LGPD determina, porque de fato há um investimento para você se manter conforme com todas as normativas, ou seja, porque não entendem isso como algo imprescindível, não entendem o tratamento de dados como algo necessário no seu negócio, e eventualmente até mesmo por ignorarem, entenderem que, olha, não se trata do meu, provavelmente a LGPD não se trata não é aplicável, melhor dizendo, ao meu modelo de negócio, então não vejo necessidade de acompanhar essas normativas, enfim. Nessas hipóteses, todas as empresas que estiverem inobservando as normas da LGPD estão sob risco, especialmente de natureza administrativa, com multas assim, que podem ser aplicadas, como eventualmente, a depender das circunstâncias, até mesmo sanções penais. Explicando para o nosso ouvinte, uma empresa que não cumpre a lei, a LGPD, ela está sujeita ao quê? Ela está sujeita a sanções administrativas, então, ou seja, como se fosse muito parecido, similar com a multa de trânsito. Não cumpre uma norma administrativa, no caso, colocar o cinto de segurança, estacionar no local inadequado, enfim, você está submetido a uma multa. Mesma lógica, mais ou menos, com relação à natureza da sanção administrativa, dessa vez aplicável a uma empresa. E multas aqui que estamos falando de até 2% do faturamento da empresa que não observou a norma de proteção de dados, limitado aí por infração até o valor de 50 milhões de reais. Algo também na esfera criminal, essa empresa pode sofrer também ou não? Vai depender do contexto. Você não tem nenhum crime especificamente sobre vazar dados do titular ou então utilizar de maneira indevida, não tratar da maneira devida os dados de um titular. Não existe nenhum crime nesse sentido. Agora, se o vazamento se deu com o objetivo de praticar algum crime, como por exemplo um estelionato, vazamos o dado deste usuário com o objetivo de praticar golpes na praça, com o objetivo de usar as informações desse titular para confeccionar um documento falso que possa ser utilizado depois para a abertura de uma conta. Coisas desse gênero, nessas circunstâncias, o vazamento de dados ele entra com uma circunstância no contexto criminoso. Então, repito, a ação do vazamento de dados por si só não é criminosa, mas a depender do contexto, se esse vazamento ou o maltratamento se deu com a finalidade, o propósito de uma prática criminosa, aí sim, a gente vê dentro de um contexto desse vazamento de dados uma prática criminosa que pode ensejar aí a responsabilidade penal de quem vazou
ou então de quem tinha o dever de observar o devido tratamento dos dados por parte do usuário e simplesmente se omitiu deliberadamente, ou seja, quem assumiu a responsabilidade. Existe o Compliance Officer, que é a pessoa responsável da empresa por observar, né, as tarefas de tratamento de dados. Se essa pessoa se omitiu deliberadamente e o vazamento se deu para uma possível prática criminosa, essa pessoa pode responder por sua omissão, esse profissional, por um caso criminal. E doutor Rafael Valentini, com a chegada da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, também ficamos conhecendo uma nova profissão. São os responsáveis pelo tratamento de dados? Isso, exatamente. Temos vários cargos, por assim dizer, várias figuras dentro da LGPD, que é o responsável pelo tratamento, responsável pela custódia. De maneira geral, dentro da empresa, temos a figura do Compliance Officer, como mencionei agora. Daí porque você pega de 5 anos para cá, porque a LGPD ela entrou em vigor em 2020, mas a lei ela foi editada e publicada em 2019. Então, desde 2019 para cá, você vê uma ascensão imensa de vários cursos relacionados ao compliance, LGPD, porque foi necessário qualificar, especializar essas pessoas que já tinham alguma familiaridade com consultoria preventiva, de boas práticas dentro da empresa, e aí com base na LGPD surge essa figura do Compliance Officer, que é o responsável, acima de tudo, por cumprir, acompanhar todas as normas da LGPD, fazer elaborar os relatórios e as comunicações necessárias para a Agência Nacional de Proteção de Dados, no caso de vazamento, por exemplo, demonstrar para as autoridades que essa empresa específica na qual esse Compliance Officer é responsável pelo tratamento de dados, está em conformidade com todas as diretrizes. Enfim, existe essa figura agora específica justamente porque veio a LGPD a partir de 2020 oficialmente, né, quando ela foi introduzida de fato no sistema jurídico. Esse Compliance Officer, ou responsável pelo tratamento de dados, ele também, caso tenhamos vazamentos, eles podem ser penalizados ou somente a empresa? Os dois podem ser penalizados. A empresa são responsabilidades diferentes. Então, assim, dentro do direito temos a área administrativa, a área civil, a área penal, mas às vezes o mesmo fato ele tem repercussões diferentes. Então, para dar um exemplo bem claro para o nosso ouvinte, se uma pessoa dirige extremamente acima da velocidade, atropela um pedestre na calçada, então esse fato tem repercussões diferentes. Ela vai responder certamente pela multa, por estar dirigindo acima da velocidade, então uma multa administrativa. Ela estará submetida a uma ação indenizatória por ter provocado essa lesão, eventualmente um evento morte contra esse pedestre, e também um caso criminal pela prática de uma lesão corporal culposa, homicídio culposo. Ou seja, o mesmo fato com repercussões diferentes. Trazendo para a nossa realidade aqui, somente a empresa está sujeita a sanções administrativas com relação ao seu faturamento, mas sem prejuízo de, dentro dessa empresa, o Compliance Officer também ser responsabilizado pelas suas ações omissas ou ações ativas dentro em razão desse vazamento de dados. Daí que eu entro de novo na questão com relação a se o vazamento se deu de maneira deliberada, com propósito de alguma prática criminosa, como estelionato, uma falsidade, a empresa, de maneira geral, objetivamente responde por essa má prática com relação ao tratamento de dados, sem prejuízo do Compliance Officer ou pessoas que tenham sido cúmplices desse vazamento responderem em outras esferas também pelas suas condutas. E qual é a formação para esta pessoa desempenhar o papel de Compliance Officer? A lei não exige nenhuma formação acadêmica ou técnica expressa. Normalmente você acaba vendo Compliance Officer, na grande maioria dos casos, formados em direito e pessoas com experiência em boas práticas dentro do âmbito da empresa. Então são pessoas que estão acostumadas a conhecer a legislação civil, a trabalhar eventualmente até com prevenção à lavagem de dinheiro, a prática de ações de possíveis práticas penais, como, por exemplo, alguém que trabalha no setor de prevenção de fraudes dentro de um banco. O banco, por lei, ele é obrigado a fazer sempre uma análise de cada um dos seus clientes e das movimentações para evitar que ele, banco, seja utilizado para uma prática de lavagem de dinheiro. Então, você tem um departamento específico, sempre com um responsável por aquele departamento, que possa direcionar esses trabalhos e cumprir
todas as normativas administrativas e até civis com relação ao banco. Trazendo para o Compliance Officer, de novo, não é uma exigência da lei que seja formada em direito, mas tendo em vista o nicho inserido do Compliance Officer, para poder acompanhar a legislação de maneira correta, entender a legislação, e não somente a LGPD, mas todos os princípios constitucionais, como, por exemplo, o direito à imagem, o direito civil, que trata do direito à personalidade, tende a ser um advogado. Doutor Rafael, estamos falando aqui das empresas e a Lei Geral de Proteção de Dados. Toda e qualquer empresa está enquadrada, tem obrigações previstas dentro da LGPD? Todas as empresas que recebem informações de seus usuários, então aplicativos de maneira geral, enfim, todas as empresas que recebem essas informações com relação à pessoa do usuário, então a sua qualificação, a sua profissão, o seu endereço, elas estão submetidas à LGPD. Então, a gente não tem o foco aqui, não se trata de um setor específico do mercado, um nicho específico empresarial, mas sim se você detém ou não algum tipo de informação pessoal de um usuário. Por exemplo, uma grande discussão que temos atualmente, que existe com relação às empresas de segurança de prédios, por exemplo, que elas exigem ali a facial de uma pessoa para ingressar no prédio, às vezes até do próprio morador, mas enfim, existe toda uma preocupação sobre o que faz essa empresa, então, com essa qualificação que eu deixei para entrar nesse prédio de um amigo que eu estou visitando, num condomínio de casas, o que deve ser feito, né? Pode ou não pode? Ou então, só para tentar explicar que não se trata apenas de empresas, algo muito maior, mas assim, está no cotidiano. Toda empresa, toda atividade que exija a custódia de algum tipo de informação pessoal está submetida à LGPD. O foco aqui é o tratamento e a custódia dos dados do usuário de maneira apropriada, e não algum setor específico do mercado. Conversamos na Rádio Justiça com o Dr. Rafael Valentini, advogado criminalista pós-graduado em Direito e Processo Penal, falando sobre a LGPD. Empresas que ignoram a Lei Geral de Proteção de Dados podem enfrentar implicações penais e até reputacionais. Muito obrigado por atender a Rádio Justiça, Dr. Rafael. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade.